Nós sabemos muito pouco sobre o sismo de 1755, Sim, na verdade. sim. Nós nem sabemos ao certo quais foram as estruturas Que originaram. que originaram, porque foi um sismo tão grande que tem que ter sido várias. E há muitas teorias e há muitos modelos. E há mais ou menos uma noção de que um sismo equivalente, com uma energia assim brutal e a afetar uma zona toda destas, possa ter um período de recorrência, acho que é entre 1500 a 2000 anos. Ok. Portanto, isto não vai ser para a próxima semana. Não, à partida. Pessoal, podem marcar férias. Em vez de tu teres um sismo, bum, E depois aquilo vai acontecendo. aquilo vai acontecendo devagarinho. É mais suave. Isso faz-me lembrar o meu divórcio, que também foi uma coisa devagarinho e depois um dia estávamos divorciados. Eu também já passei por isso. Olha, como é que tu estás a sentir agora? A gente vai começar isto agora, só queria saber como é que estás a sentir. Não, está tudo bem. Estás tudo bem? Sim, sim. Quero-te agradecer muito teres vindo cá, especialmente dentro da tua situação familiar, que pá, com o teu pai tendo falecido. Obrigado por teres vindo cá. Nada, É uma sorte nada. que eu tenho tudo. Quer dizer, na verdade, dentro desta desgraça toda, eu tenho a sorte de poder ter aqui Sim, um bocadinho por causa disso. Então, vou começar. Estás pronta? Sim. Estás a sentir bem? Sim. Confortável? Sim. Pronto, dentro do possível, não é? Sim, desde que não haja um sismo. Vamos ver se não há. Era incrível, soubesse, não era? Era incrível. Isto era o melhor episódio de podcast de sempre, soubesse um sismo agora. O quê? Vamos falar de Em sismo? tempo, era tipo, ficavas tipo comentadora de futebol em tempo real. Estamos agora a passar aqui. Isso era. Sim. Pronto, então vamos lá embora. Bem-vindos ao podcast Esclarecido. Eu sou o David Cristina, não sou um bom pai, não sou um grande amigo, não sou uma pessoa super racialmente sensível, tenho muitos defeitos, enfim, mas um defeito que eu descobri há bem pouco tempo é que eu não percebo nada de sismos. E eu descobri isto porquê? Porque houve um sismo e eu fui para a internet mandar postas de pescada. Postas de pescada essas que foram contrariadas por muita gente e então eu decidi chamar aqui uma pessoa, Paula, muito bem-vinda. Obrigada. Que é uma geóloga muito entendida, diria eu, em sismos, terremotos e essas coisas. E eu decidi que tu vinhas cá, porque o objetivo deste podcast é tornar uma pessoa melhor, decidi que tu vinhas cá para me tornar uma pessoa mais informada e os ouvintes sobre sismos. Como é que tu estás? Estás bem? Estás a sentir positiva? Bem. Sim. Tu, antes de mais, vamos lá conhecer quem é a Paula. Paula, onde é que tu estudaste? Onde é que tu vives? O que é que tu fazes da tua vida? Quem és tu? Que signo é que tens? Conta-me coisas sobre ti. Está bem. Então, eu chamo Paula, nasci em Lisboa, cresci em Lisboa, vivi em Lisboa muito tempo. Por acaso, sempre tinha gostado de sismos, etc. Sempre gostaste de sismos? Ou seja, tu já tinhas sentido Sismos, vulcões, Ok, etc. ok. Sempre. Mas acho que na altura que nós andámos na escola, Sim. não se valorizava assim muito a geologia, ou fosse o que fosse. Sim, naquela altura, eu, quando andava na escola era principalmente bullying, era o que eu, era o que eu sentia. Mas tu disseste agora uma coisa que eu acho que é muito verdade, que é quando nós éramos pequeninos, tu não sentias isto, quando nós éramos pequeninos, os terremotos eram uma coisa que ocupava imensa a nossa cabeça. Não sei se ocupava muito a minha cabeça. Eu lembro-me da miúda ter sentido alguns e ter sido a única da família e os meus primos todos estarem-me a chamar maluca. Sim. E depois eu ir não é, à procura nos jornais e não sei o quê e ver, não, estás a ver, foi um sismo. Houve um sismo, sim. Não sou doida. Não sou doida, Ok. exato. E pronto. E foi isso que te entusiasmou para Eu os... sempre gostei, mas eu cresci a achar que eu ia ser bióloga marinha. Ok. Tu e muita gente também. Sim. Até depois, não é? Ter percebido o que era a biologia. E os golfinhos, não é? Eram os Tu querias salvar os golfinhos. Eu queria salvar os Tu golfinhos. foste ao e as Zumarino uma vez, baleias. Por acaso fui ao Zumarino, sim. Pronto, e decidiste, não, isto é uma carreira. Eu quero ser empurrada nos meus pés por um golfinho profissionalmente. Sim. E pronto, e depois fiz um erro na aplicação para a faculdade. Tu fizeste um erro na tua aplicação e foste para Mas pronto. Então fiz um erro, meti lá as patas nas bodas e depois não entrei em biologia e entrei em geologia porque havia bastantes Mas o teu erro foi na comum. candidatura? Na candidatura. Ok. E havia bastantes cadeiras em comum e eu pensei assim, bem, vou fazer o primeiro ano e depois mudo.
E no primeiro ano tive Biologia Sim. e detestei. Desculpem, biólogos. Não tem mal, também. Eu sou biólogo e não me sinto nada ofendido com isso. E achei muito giro a Geologia. Geologia. E fiquei, pronto. E depois, só mais para o final do curso, creio que já estava a começar a pensar. Aliás, acho que já estava no mestrado. E a fazer umas cadeiras, é que achei que... estudar sismos do ponto de vista da geologia é muito giro. Por acaso, eu sempre achei, eu e acho que toda a gente sempre achámos os sismos fascinantes, não é? E pronto, e depois houve... Fizeste o teu doutoramento? E depois, sim, depois avancei para doutoramento. No doutoramento aí comecei a ir para a América, para os Estados Unidos, fui para a Califórnia. Tive um orientador americano, e que é muito bom. E foi como completo abrir de olhos e de novas metodologias e novas coisas. E depois malta nos Estados Unidos perguntou, olha, queres vir para cá? E tu, olha, já Sim, está. já Lá está. vou ter que comer hambúrgueres e donuts e essas coisas que vocês comem. E aqueles até... cafés de meio litro. Sim, meu Deus, o que é aquilo? E pronto, e olha, já lá estou há quase 9 anos. Olha. E pronto, e tenho estado a trabalhar numa série com uma série de colegas diferentes. Eu agora estou sediada na Carolina do Norte, que é um sítio que a priori não terá... Não tem muitos terremotos. Mas calma, que eu já te explico. Mas quase todos os meses vou à Califórnia, Nevada, etc. Porque trabalho em colaboração com imensa gente de lá. Portanto, passo a vida a viajar entre uma ponta e outra dos Estados Unidos. Na altura do Covid, em 2020... nós estávamos proibidos de sair do Estado. Sim, e é chato porque lá não há muitos terremotos, não é? Pronto, exato. E de manhã, num domingo, em agosto, estou eu a beber o meu café e sentada no sofá e sinto o sofá. E eu disse assim, eu acho que isto foi um sismo. Ou isso é um T-Rex, não é? Que estava... que era menos provável. Sim. Mas e o meu marido disse assim, pois para ti é tudo um sismo. E depois chegam o segundo comboio de ondas e eu disse, não, desculpa lá, mas isto é um sismo. Isto é um sismo. E depois fui para a internet e o sismo tinha sido em North Carolina. Ok. Portanto, eu no final do dia já lá estava, não é? À cata. E pronto, e tornei-me... Isto foi o primeiro sismo com ruptura superficial na costa este. E tu tornaste a especialista... Eu sou a primeira autora do És trabalho claro, e fui o PI do projeto que estudou aquilo. Exatamente. Portanto... Ou seja, tu és uma pessoa... Tu basicamente, tu montaste uma tenda no deserto de Saara para estudar chuva. E de repente choveu lá e olha para mim. Se alguém percebe de chuva no deserto de Saara, sou eu. Sim. Portanto, os portugueses estão muito bem para isto. Estão muito bem para isto. Porque depois, passado uns meses, eu recebo um mail de um professor de sismologia de uma universidade da Geórgia a dizer-me assim, olha, eu tenho um aluno que está a trabalhar em sismos da zona onde tu estás a estudar. Ele pode entrar em contacto contigo? E eu, sim, por favor, e tal. E depois recebo um e-mail do Miguel Neves. E eu, Miguel Neves? Isto deve ser português. Sim, imagino que sim. E depois respondi em inglês, estavam os outros todos, não é? Tu respondeste Michael Snow, como é que... Sim, exato, Michael Snow, exato. Winter is coming. Sim. E depois eu respondi, não sei o quê, depois mando-lhe um mail, só ele, olha lá, tu és português. Sim, isso é clássico, eu faço isso tantas vezes na minha carreira profissional, que é tipo, aparece lá tipo a Carolina Silva, e eu estou lá tipo, hello Carolina, how are you doing? Depois mando por trás tipo, Carolina, de onde é que tu és? Pronto, e então o rapaz era de Lisboa também, e pronto, e agora... E agora trabalha contigo? E agora trabalhamos, ele publicou também, portanto há 2 artigos publicados. Sim. Ele é o autor. E são 2 portugueses. São os 2 portugueses. Lá está a dar cartas lá fora. O primeiro sismo da costa este dos Estados Unidos. Essa é a nossa estratégia de investigação, é mandar pessoas para sítios onde não faz sentido nenhum e esperar que aconteça uma coisa que ninguém estava a contar. Exato. E pronto, pinguins em Marrocos. Temos um biólogo especialista em pinguins em Marrocos. É só aparecer um pinguim. Guterres nas Nações Unidas. Estou a adorar. O teu percurso académico é inusitado, mas bem sucedido. Sim. Olha,
Eu estava a falar há bocadinho de uma coisa que eu acho engraçada. Eu, quando era pequenino, passava imenso tempo a pensar em algumas coisas. Quando eu digo imenso, é uma quantidade desproporcional de tempo a pensar em algumas coisas. Magma. Sim. Sabes quantas eu brincava montes de vezes, o chão é lava, e pensava montes de vezes, e se lava aparecesse, o que é que eu fazia? Eu vivia em Portimão. Tipo, vamos lá. Eu não vivia perto do Monte Vesúvio. Não havia grande risco de a Krakatoa explodir ali perto de mim. Outra coisa que eu pensava muito era em tsunamis, porque aí Portimão, não é? Portimão é mais arriscado. E então, o que fazia, o que não. Eu sempre que estava na praia, eu diria, uma em cada 3 vezes eu estava a pensar qual era o meu caminho de fuga em caso de tsunami. E também pensava muito em terremotos. Tanto assim, tu falaste de uma coisa há bocadinho que eu achei muito engraçada, que foi, tu disseste, eu disse que senti um terremoto e ninguém acreditou em mim. Sabes o que é que eu fazia? Porque isso também me aconteceu. Eu pegava numa daquelas canetas de feltro, sabes, que tinha uma base muito pequenina, não é? E punha a caneta na mesa, e se a caneta caísse, era um terremoto. E era a minha prova de que havia um terremoto. Era uma coisa muito, é um sismógrafo muito rudimentar, admito. Sim. Mas era o que havia, também não era assim tão esperto. Mas eu acho que esta história dos terremotos é uma coisa que ocupa muito a nossa imaginação. Tanto assim que eu também te chamei, aliás, eu chamei-te muito porque houve um terremoto agora há bem pouco tempo, um sismo bem há pouco tempo em Lisboa, na segunda-feira, não, quer dizer, foi no domingo, não é? Sim, foi há 2 dias, exatamente. Foi na madrugada de segunda. Na madrugada de segunda-feira, exatamente. E imediatamente a internet explodiu. Porque toda a gente. E eu fui um bocadinho contra a cultura nisso, que eu sou um bocadinho contra a cultura. Eu fui, pessoal, tenham calma, isto é só geologia, tipo, isto acontece, isto tipo, sismos é uma coisa que acontece. E ainda por cima, um sismo deste em que não morreu ninguém, não houve danos nenhuns materiais, mas toda a gente se passou da cabeça. E isto fez-me pensar. Por um lado, eu depois fui mandar umas postas de pescada para a internet, que tu já vais destruir, e pus-me a pensar, eu se calhar não percebo nada disto e estou para aqui a falar. E também reparei que isto é uma coisa que ocupa o nosso imaginário de uma forma que assim que há um sismo, mesmo sem nenhum dano, toda a gente imediatamente, eu não diria que fica em pânico, porque não é verdade, mas fica muito preocupada. Onde é que tu estavas, no 25 de abril, onde é que tu estavas quando aconteceu o sismo? Estavas cá? Estava cá, estava na minha casa na Moita, portanto, grande Lisboa. É uma moradia, estava no primeiro andar. O meu marido acordou primeiro que eu. Dirias que acordou estremunhado? Ele acordou assustado. Sim. E o que é isto? O que é isto? Adoro. E eu, não é? Oh, André, isto é um sismo. Isto é um sismo, está calado, vai dormir. Exatamente. Opa, isto é um sismo, pronto. Vira de pronto, pá, está quieto. Opa, sabes que isso é muito engraçado. Eu cá em casa, eu estava meio a dormir, meio acordado, porque o meu filho estava com febre e estávamos deitados no sofá da sala e a minha namorada estava a dormir no quarto sozinha. Ou seja, ela deitou-se comigo, mas acordou com o sismo sozinha. E eu acordei com o sismo também, disse, ok, é um sismo. E fui-me deitar no quarto. Quando eu entro no quarto, está ela com as 2 mãos encostadas à parede, em pânico, vê-me e diz-me assim, o que é que foi isto? E eu disse, é um tremor de terra, está quieta, vai-te deitar. E no dia a seguir ela disse-me, sabes, ou era um tremor de terra ou era uma coisa sobrenatural. E eu pensei, como assim? Eu acho que aqui a minha experiência, tendo vivido em São Francisco, tendo levado com não sei quantos sismos na cabeça, é tipo, se a coisa se não tiver nada a cair das paredes... Exato. Não vale a pena fazer nada. Eu na minha casa não tinha, portanto eu já tirei tipo móveis e não sei o quê, porque eu só vou à minha casa de vez em quando cá estou para dormir, não é? E portanto móveis e não sei o quê, quadros e assim que eu tivesse, tirei-os. Sim, porque podem cair, sim. Porque podem cair, podem efetivamente haver sismos, não é? E eu tirei essas coisas todas e não tenho. Portanto eu não tinha nada perto da cama, não havia nada que me caísse em cima. Isto é um sismo e virei-me para o outro lado e pronto. E achas que no teu trabalho tu estiveste mais exposta a este tipo de coisas e isso faz-te estar um bocadinho menos sensível? Pronto, por exemplo, no caso da moita, eu depois para ficar mesmo descansada, agarrei no telemóvel e fui ver onde é que era o epicentro. Ok. E sabia, não é? Porque, por exemplo, se tivesse sido um epicentro no Tejo, eu se calhar não tinha ficado... tão descansada. E nesse caso qual era o risco? Era o maremoto ou o quê? Não, mas quando há um sismo, por vezes acontecem outros sismos próximos. Sim. E na zona do Tejo há várias falhas que nós, muitas delas, nem conhecemos muito bem. E até pode ser um sismo pequeno, mas se for muito proximal, sente um abanão mais forte. Claro. E nesse sentido eu quis terem atenção. Porque de resto eu sabia, no sítio onde eu estava, etc., que o risco de haver um tsunami, que era... Sim, estavas na moita, não havia... É como eu também estou aqui, ainda por cima na parte alta de Lisboa. Sim, aqui não me acontecia nada. Mas por exemplo, eu passei por um que houve em 2009,
foi um 5.7 ou uma coisa assim qualquer. Eu estava em Lagos e na casa dos meus sogros, que está em frente para a Marina. Sim. E quer dizer, eu tenho muito bem também a noção, não é? E o que eu senti foi, para já, a intensidade foi bastante forte, Sim. comparado com este de hoje. Este foi um quê? Um 5.3? 5.3, a magnitude, a Sim. intensidade nem sei bem ao certo. Qual é a deve ter sido diferença 4. entre essas coisas? A magnitude mede a quantidade de energia que é libertada. E a escala, por exemplo, magnitude 2 será um valor de energia 10 elevado a 2. Ok. Se for uma magnitude 5 é 10 elevado a 5. Ok, então é exponencial a escala. É exponencial. E, portanto, por exemplo, a diferença entre um sismo de magnitude 7 para um sismo de magnitude 8, tens que ter 10 magnitudes 7 é muito libertados ao mesmo isso. tempo para ser equivalente Ou seja, ao 8. são 8 na escala de Richter, são 10 setes. Exato. Portanto, isto é importante a pessoal ter isso em mente. A intensidade é como é sentido. E, por exemplo, nós podemos ter uma magnitude 8 no meio do deserto de Gobi, na Mongólia, como já aconteceu, ok? Em que a intensidade é 2 ou 3. Porquê? Porque não está lá ninguém para sentir, não estão lá estruturas para cair. A intensidade mede os estragos, de alguma forma? Mede os estragos e mede o que é sentido. Ok. E, portanto, não há uma correlação direta entre a magnitude e a intensidade. E a intensidade é sempre em função de onde nós estamos. Ok. E isso depois é em função, não é, da proximidade ao epicentro, às características de como foi o sismo, de como foi a ruptura superficial, como as ondas sísmicas foram propagadas, os solos e o tipo de rochas em que nós estamos e como é que isso recebe as ondas sísmicas, isso amplifica o sinal das ondas sísmicas. Tipos de solos diferentes podem absorver a energia ou podem amplificar a energia. O tipo de estrutura de casas em que nós estamos. Portanto, tudo isso reflete a nossa experiência, a nossa sensação face a... Ou seja, a intensidade propriamente dita. Que Exato. Então, quando nós dizemos, quando os mídia todos, e estou a falar com vocês CMTV, dizem 5.3, o maior terremoto nos últimos 50 anos. Não, isso é mentira. Isso para começar, não é verdade. Para começar, não é verdade. Qual foi o maior? Foi em 2009? Foi isso que estavas a falar? 2007 houve um que foi 5.9. Ok, já foi maior que este. Já foi maior. E foi também no offshore. Foi numa zona chamada Falha da Ferradura, Horseshoe. É nessa zona por aí. Fica ao largo, bastante ao largo de Sagres, lagos, etc. Portanto, fica cerca, não sei bem, vou dizer assim um número, não está muito correto, mas à roda de 100 km da costa. Vá. Mas mesmo assim o Algarve leva muito com essas coisas, não é? Porque está mais próximo da fronteira de placas e já podemos ir aí mais um bocadinho. Mas, por exemplo, eu estava-te a dizer, em relação aqui a Lisboa, estava super tranquila quando vi o que era, pronto, sabia. Em Lagos, até eu ter percebido aonde é que era o epicentro e que tipo de falha que tinha mexido e aonde é que estava a falha, eu não sabia se não vinha lá um tsunami. Sim, tu não sabias se devias estar mais preocupado, porque as preocupações, e é muito importante falarmos sobre isto, porque eu tenho uma série de perguntas, não sei se vamos falar sobre elas todas, mas as pessoas, quando receberam, quando houve este terremoto, a preocupação das pessoas todas nas redes sociais parece ser o que é que vem aí? Ok, este não foi muito mau, mas o que é que vem aí? Será que isto sinaliza que vão vir mais terremotos? E se sim, são mais intensos? Será que vem um tsunami ou não? Ou seja, acho que uma pergunta que tu podias fazer, que é aquilo que toda a gente quer ouvir neste podcast, é: ok, houve um terremoto, quais são as preocupações que eu devo ter depois do terremoto, sendo que este terremoto não foi assim tão grave? Pronto, eu sou sempre muito positiva nisto e acho que os terremotos ensinam-nos sempre muito. Cada terremoto ajuda-nos a perceber um bocadinho mais sobre as coisas. Isto, do ponto de vista da ciência, o facto de ter havido um terremoto, por exemplo, naquela zona onde nós não tínhamos muita informação, agora vai-nos dar um bocadinho mais de informação e vai-nos ajudar a perceber as coisas um bocadinho melhor para o futuro. A nível da população, em geral, tiveram esta experiência e ficaram bem, estão preocupados, etc. Aqueles que não sabiam o que fazer durante, podem, a partir de agora, ir procurar. Há um site, a terratrem.pt. A terratrem.pt, ok.
tem tanta informação, tem imensa informação sobre o que fazer, a situação do baixar, proteger, aguardar. Como é que nos sentimos acerca da ombreira da porta? É assim, cada situação é uma situação. Se tu estiveres num sítio onde tu não tenhas efetivamente nada para te abrigar, se calhar estás por baixo de uma ombreira da porta, pode ser uma solução a fazer. Se tu tiveres uma superfície bastante resistente, uma mesa bastante resistente, onde possas abrigar por baixo, então aí é com certeza um sítio onde vais prevenir de levar com molduras livres em cima, sei lá, uma estatueta de um cavalo. Isso foi estranhamente específico. Porque eu tenho uma no meu pai. Eu sempre achei aquilo um perigo, que pesa não sei quantos Por quilos. isso, pessoas aí em casa, se tiverem medo de levar com uma estatueta de um cavalo, mesmo não tenham uma em casa, Ou de um touro, não sei, se for na moita pode ser de um touro. Sim, de um touro, sim. Não sei, ou de um atum, se for no Algarve. Exatamente. Mas então, nesses casos, ou seja, idealmente por baixo de uma mesa. Mas repara, imagina, houve este terremoto agora e há muita gente que pergunta, ok, vai haver outro a seguir? Nós não sabemos. Okay. Isto não há bolas de cristal. Sim. Há muita gente que diz muitas coisas da astrologia, do tempo. Hoje está um tempo de trovoada, é um tempo de terremoto. Eu fico sempre sim. Sabes que isso é um tema. Sabes que isso é um dos mitos, mas já falamos sobre isso. Mas há um dos mitos é que há pessoas, eu não sei se está na minha lista, mas há pessoas que acham que há tempo há meteorologia para terremotos. Sim. Eu já ouvi e ouço isso muita gente e fico sempre assim. Pois. Ouço, não é? Em respeito, mas digo, está bem, pronto. Sim. Estávamos a falar então. Se achas que virão novos terremotos? Sim. Pronto, é muito difícil saber. Quando tu tens um sismo, esse mesmo sismo, pelo facto de ter acontecido e a propagação das ondas sísmicas, pode interferir com vou-lhe chamar os campos de forças que estão associados a outras falhas. Ok. Portanto, as falhas, imagina, é como se tu tivesses uma superfície, sei lá, uma placa de cerâmica, uma coisa qualquer, que já tem algumas rachas. Sim, podemos falar de focos em que já há ali alguma tensão. Sim, já tens ali algumas rachas, não é? E aquilo está a continuar a sofrer, continuas a empurrar aquilo, continuas a fazer tensão. Portanto, todos nós pensamos e todos nós conseguimos perceber isto. Quando partir de vez, vai partir por todo o lado, onde já está mais frágil. Onde já está mais frágil. Portanto, aquelas fraturas vão ser os sítios onde é muito provável que seja onde vai partir primeiro. Então, neste caso, um terremoto pode ser a força que despoleta esse partir de todas as rachas. Pode interferir em alguns casos, mas também pode não ter feito absolutamente nada. Ora, nós não somos como as pessoas, como os cientistas que estudam o tempo, não é? Que têm as imagens de satélite constantes e que vão atualizando a evolução dos sistemas, dos furacões, etc. Nós não temos nada disso. Claro. Porque isto tudo passa-se a quilómetros de profundidade. Nós não conseguimos ver o que está a passar. Nós não conseguimos saber. Nós conseguimos perceber certas coisas indiretamente, mas não conseguimos exatamente, não é? Pôr o dedo na ferida e dizer, é isto. Portanto, nós podemos ter uma ideia, mas nunca podemos dizer, agora vai acontecer, agora vai haver uma data deles. Não. Claro. Agora é o tempo dos terremotos. E aquela teoria, eu já estou aqui a falar de uma série de teorias, mas e aquela teoria que eu próprio fui pôr nas redes, e depois fiquei-me a sentir um bocado burro, de que um sismo mais pequeno serve para aliviar a tensão de sismos maiores. Bom, então, isso vai dar, quando nós pensamos, aquilo que eu já expliquei ainda há pouco. Portanto, um sismo, no fundo, é quando há... Portanto, nós estamos a fazer pressão, pressão, seja num sentido ou noutro, não é? E aquela fratura vai ceder e vai libertar energia, não é? Porque neste momento está sob tensão, claro. Sim, vai libertar essa energia. E depois há a escala logarítmica. Sim. Ora, se eu tiver uns sismos ecos de 3 ponto não sei quê, 4, não sei quê, 5, quantos é que eu vou ter que ter
para chegar ao grande. Já sim. percebi. Porque são 10, não é? Na verdade, tu disseste, a cada ou passo 100, que dás, não é? Exato. a cada passo que dás são 10 ou 100, Pronto. ou seja, tu precisavas ter 100 sismos de escala 5 para eliminares um sismo de escala 7. A energia de um sismo. Exato. Ok, isso é muito interessante, de facto. E por exemplo, nos últimos 20 anos, não é? Que eu me lembro, em Portugal, só tivemos 3 sismos de magnitude superior a 3. Ok. Desculpa, 5. Ok. Por isso... E nem sequer nas mesmas falhas. Sim, por isso não estamos... Ou seja, teoricamente, se tivermos uma série de sismos pequeninos, podemos estar a aliviar um sismo maior. Teoricamente. Na prática, isso não se tem verificado. Não, isso não se tem verificado e por vezes o que acontece é exatamente o contrário. Agora também não quero estar a alarmar, não é? Não, porque depois deste podcast vai estar toda a gente já na rua a arranjar papel higiênico, a acumular papel higiênico, essas coisas. Sim, o papel higiênico desaparece logo todo. Com o sismo. Sabes que é porque a malta borra-se, é por isso. É verdade. Com o sismo houve muitos. É verdade. Muitos. Eu não consigo perceber porque é que na altura do Covid desapareceu o papel higiênico. Eu não sei, é que o Covid nem sequer dava diarreia. Sim. Eu próprio também tinha, ainda estou a consumir papel higiênico dessa altura. Mas diz-me lá, então, isto por acaso está a ser mesmo interessante porque me estás aqui a ajudar também a perceber as barbaridades que eu andava a dizer nas redes. Então, nós não sabemos, tu ias dizer até que, na verdade, ter um sismo pode sinalizar... Por exemplo, mas isto são casos especiais e são casos excepcionais e são casos que nós aproveitamos para estudar em ciência. Portanto, a maioria das vezes não é isto que acontece, ok? Sim. Mas, por exemplo, o grande sismo do Japão, no fundo, não foi um grande sismo, foram 2 ou 3 sismos de seguida. Sim. Portanto, houve um que causou o outro e depois o outro. E o outro causou o outro. Exato. E há algumas evidências de outros sismos que houve um e depois aquela libertação de energia acabou por ir causar mais tensão noutras. Sim. E boom, e depois as outras também vão. É quase como uma explosão que causa uma explosão, ou seja, a energia... É uma coisa em cadeia. Sim, uma coisa em cadeia, sim. Nós dizemos seismic triggering. É isso que eu ia dizer, um gatilho. É um gatilho, sim. E eu já tenho ouvido várias pessoas a dizer as falhas que estão próximas, e eu fico assim, às vezes não estão. Às vezes nem sequer estão assim tão próximas. Mas têm as condições ideais, já têm uma sobrecarga suficiente para aquela microgota ser o suficiente para os levar. E deixa-me perguntar-te uma coisa. Normalmente qual é o prazo para isso? Porque as pessoas estão a dizer, mas ok, se não aconteceu já, então não vai acontecer. Não, pode acontecer... Pode demorar anos, pode demorar décadas, pode demorar 100 anos. Pronto, a conclusão, pessoas que estão a ouvir o podcast, é que vamos todos morrer. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 100 anos, mas vamos todos falecer. Não, quer dizer, todos vamos falecer. Pronto, isso está estabelecido. Ainda para mais que os autocarros da Carris, que já solta. Sim, o problema nem é o sismo. O problema nem é o sismo, são os autocarros da Carris. Mas para prevenir todas essas situações e tal, vão à terratrem.pt. Terratrem.pt. Leiam, aprendam a fazer um kit de emergência. Pois, eu quero falar contigo sobre isso. Qual é o teu kit de emergência? Tu já tens um? Eu em Portugal agora não tenho. Ai meu Deus, quando vier o sismo vais falecer como os outros todos. Eu agora em Portugal não tenho, porque eu quando venho por uma semana ou 2. Mas já sismos nessa semana também pode ser. Lá está, aconteceu-me desta vez. Pronto, eu em Portugal não tenho. O que é que seria um bom kit de emergência? Ter uma mochila próximo para nós, para o nosso conceito. Ter uma mochila e... Pronto, sem fazer propaganda, a Amazon nos Estados Unidos tem, eu não sei se a Amazon espanhola vendem tem. kits. Vendem kits, já mochilas, já com kits, etc. Mas se vocês forem à terratrem.pt, está lá a lista do que devem ter. Uma mochila com enlatados, um rádio, uma lanterna. Um Switch, um Nintendo Switch. Que é isso? Um Nintendo Switch pode ser. Não. Está calado, deixa-me falar. Qualquer coisa. Sim. Que é isso? Não. Então, comida, água também, não é? Água.
Um rádio para as comunicações, porque meus amigos não vai haver internet. Sim, um rádio, atenção pessoas, não é um walkie-talkie, é um rádio para apanhar. Um rádio para apanhar a Renascença Sim, e essas sim, coisas todas. sim. Que vai estar a bombar forte nessa altura. Porque, sim, porque é aí que nós vamos ouvir os. internet. Sim, não vai haver internet, por isso, Sim. pessoal, o Instagram acabou. Ninguém vai estar a fazer grandes selfies com a racha, não é? Do chão, sim, não é? pilhas, portanto, o rádio a pilhas, porque também não vai haver não vai haver eletricidade. Sim. Mais o quê? Portanto, comida, água, há aqueles cobertores térmicos. Sim, coisas dessas, porque imagina que acontece no inverno. Kit de primeiros socorros à partida, não é? Coisas básicas. Exatamente. E uma coisa que esteja num sítio acessível. Sim. De modo que seja agarrar e fugir. Sim. Olha, e uma coisa que eu também me lembro, eu tive um kit, agora não tenho em Portugal porque sou inconsciente, mas eu tive um kit de primeiros socorros em São Francisco. Sim. E uma coisa que eu também tinha incluído, a sugestão de um amigo meu, foi valor, seja dinheiro ou ouro. Para o caso de teres que fazer alguma troca rápida numa Lisboa pós-apocalíptica. Sim. Sim, e nos Estados Unidos também tens de ter uma arma. Sim. Mas nos Estados Unidos só a gente tem uma arma, não é? Pronto. Tirando os portugueses que lá vivem. Sim, aqui não é, aqui à partida não é preciso. E um lugar de encontro, eu tenho isso com a minha ex-mulher, para me encontrar com os. Porque o meu maior pesadelo é os meus filhos estarem com a minha ex-mulher quando há um terremoto e eu não me conseguir encontrar com eles. Sim. Um lugar de encontro em que a gente sabe, se houver uma emergência, encontramos aqui. Sim. Eu tinha isso com o meu pai, ele obviamente se esqueceu rapidamente, mas assim, quer dizer, pai, se houver um sítio, o pai sabe. Eu não. Terremotos é coisas de maricas, pá. Homem que é homem não tem cá terremotos, pá. Homem, terremotos eu aguento todo terremoto que eu. Mas pronto, evitar zonas baixas, portanto, pontos de encontro sem serem zonas baixas. Também, no caso de Lisboa, aqui efetivamente onde tu resides, é um sítio alto, mas há muita gente que não reside num sítio alto. Então procurar ir para sítios altos. Procurar ir para sítios altos sem saberem onde é que é o evento, não é? Onde é que foi, se vai ter tsunami, se não. Sim. Pelo simples não, ir buscar a prancha de surf. Sim. Eu acho que sim. Sim, porem-se um sítio onde. Ou seja, não fazer aquela asneirada que, pá, atenção, não tem graça nenhuma, mas na altura. Agora em retrospectiva tem alguma graça que foi aquele tsunami enorme que nós sofremos em Lisboa. Foi aqui em 1755. Em que a malta estava toda, está tudo a arder, para onde é que a gente vai? A água foi embora, vamos para o leito do rio. Sim, aquilo não correu muito bem, não. Foi tipo o pior, literalmente o pior sítio que podias ter ido. Mas em São Francisco também não houve tsunami. Sim, mas foi semelhante também. Não foi uma grande ideia. E o que eu acho mais terrível disto, pá, e irónico ao mesmo tempo, é que agora nós temos uma coisa ali na Baixa que se chama Quake, que é uma exposição. Não é na Baixa, é em Belém. Em Belém, sim, tens razão. Em que as pessoas vão para lá experienciar o terremoto. Sim. E opa, se as pessoas que passaram mesmo por isso vissem que a sua experiência miserável foi transformada numa experiência em que algumas pessoas saem tipo, foi fixe, não foi muito entusiasmo, foi mais ou menos, não é? Tipo, é que um terremoto é uma coisa, especialmente naquela altura, em que as casas não tinham construção. Era horrível. Imagina fazeres aquilo é tipo uma ride de Auschwitz, estás a perceber? Experimentem agora. Eu li comentários desse género no social media, não é? E depois, não sei o que é, se vocês fossem ao museu e experimentassem aquilo e não sei das quantas, sabiam que nós não estamos preparados. Amigos, isto foi em 1755. É outra coisa completamente diferente, não é? Agora há leis de construção, nós sabemos o que fazer. Sim, a minha avó contava-me, a minha família é do Algarve, a minha avó contava-me quando ela era pequenina, sempre que havia um terremoto, atenção, deviam ser terremotos de 6 ou mais, mas sempre que havia um terremoto, as casas iam todas abaixo. Sim. Aquilo era uma tragédia, não é? E agora um terremoto de 6 não manda a mandar as casas todas abaixo, não é? Algumas. Manda algumas, não é? Mas não manda todas. Sim, não é como em 1750, mas o 1755 foi muito grande. Foi um terror. Aquilo foi o quê? Foi a escala de. Foi quanto a escala de Richter? Eu também não consigo dizer como deve ser. Richter. Eu percebi que eu não digo como deve ser quando comecei a ouvir os americanos, mas também não consigo dizer como deve ser. Richter. Qualquer coisa assim. Epá, diz como tu quiseres. Tu é que mandas nisto. Tu és a rainha da Carolina do Norte. Mas não se sabe ao certo a magnitude e depende dos autores. Estima-se que tenha sido uma magnitude próxima de 8. 8, meu Deus. Mas há pessoas que dizem que até foi 9.
Caraças. Eu acho que não foi 9, honestamente, porque para haver pronto, tem que haver uma dimensão de falha, um Sim. tamanho de falha para causar uma magnitude 9, e nós não temos isso. Sim. Nem que fossem as falhas todas juntas ao mesmo tempo a mexer, Dava um 9. não dava. Portanto, eu acho que um 8 é algo que pode não dizer, bem, ok, foi de facto tão forte que se calhar não estamos a exacerbar tanto assim, não estamos a exagerar. Sim, mas mesmo o 8. É Hoje uma, em dia, é uma brutalidade. hoje em dia, um de 8 em Lisboa, ok, não era o terrível que aquele foi, mas ia muita coisa abaixo. Ia muita coisa abaixo. Sim. Ia sim, muita coisa sim, abaixo. sim. Os quadros caíam da parede, seguramente. Os meus quadros caíam da parede. Sim, o cavalo de O cavalo do meu pai. O cavalo do teu pai Era projetado. era alguns. projetado. Sim. Olha, vou-te perguntar uma coisa. Histórias sobre sismos. Sim. Eu vou começar com uma minha muito rápida, mas tu estiveste na falha de San Andreas e Sim. outras coisas que tal. Eu queria perguntar uma história contigo. A minha história sobre sismos é muito simples. Eu contava em São Francisco que tive muitos, havia lá muitos. E uma vez eu estava a andar de bicicleta, porque eu andava sempre a lá de bicicleta, porque a gente era todo hipster em São Francisco, Sim. e do nada caí. E levantei-me e montei-me na bicicleta outra vez e comecei a andar e caí outra vez. E pensei, tu queres ver que eu me esqueci de como é que se anda de bicicleta? E Não, depois era um percebi que sismo. não, era um Sim. sismo. Já agora, fica a nota para quem está a andar de bicicleta: se estiverem a andar de bicicleta durante um sismo, vocês vão cair. Não há nada a fazer, não há nenhum truque que vocês consigam fazer para se manterem em cima da bicicleta, a não ser que vocês tenham aprendido a andar de bicicleta. Num sismo é muito difícil. Sim. E eu caí, e a primeira vez, admito, a primeira vez que caí senti-me muito burro, porque eu era um homem de 25 anos e pensei, eu ando de bicicleta há pelo menos 10 anos, eu sei andar de bicicleta, e afinal não sabia. Quer dizer, durante o sismo, não. Agora, que história é que tu tens? O que é que se passou contigo com o sismo? Eu tenho várias, não é? Pronto, tenho várias, tenho algumas em Portugal e depois fui sentindo sismos por aí fora, e depois tenho sismos também no campo, porque há o sismo, não é? E a gente Sim. depois vai para o campo. Sim. Ou seja, há um sismo e depois tu vais para o pé do sismo. E depois nós vamos para o sítio onde houve o sismo. E depois Pois, vamos que com as isto é- réplicas todas em cima. Vocês são aqueles tipo aqueles gajos dos Twisters, não é? Lembras-te daquele filme o Twister, que seguiam os tornados, só que vocês seguem os sismos. São os. Pronto, quer dizer, aquilo já rasgou o que tinha a rasgar. Sim. A priori é seguro, mas depois aquilo ainda vai mexendo assim um Sim. bocadinho. E por vezes os problemas das réplicas não é que estejam mais energia ou mais intensidade, é que as coisas já estão um bocado precárias, Sim. instáveis. Mas estás a falar de infraestrutura humana ou estás a falar Não, mesmo mesmo na natureza. Ok, Mesmo sim. na natureza, não é? Tu tens que calhar os grandes que já tiveram ali a tremer. que já Claro. estiveram ali a tremer, não é? E depois aquilo já está tudo um bocado instável. Basta um toquezinho. E depois de repente e depois tu tens assim aquelas coisas de toneladas. Sim. E dizes, ai, aguenta-te aí, aguenta-te aí. E tu estás tipo Indiana Jones a correr à frente de uma bola gigante, uma pedra gigante. Mas qual foi assim, a história mais louca que te aconteceu? Pronto, Alguma vez houve temeste pela tua vida? Sim. Pronto, ia-te dizer essa do Boulder. Houve uma vez, houve um sismo ao pé da Laguna Salada. Foi no norte do México, junto a San Diego, e depois nós fomos para lá fazer trabalho de campo. Já passado uns meses, era eu, 2 italianos e uma israelita. Ok. E acampámos em cima da falha e não sei o quê. Que coisa é o que se faz, não é? Acampar, Estás no meio do deserto e tal. Pronto, e depois andávamos ali a fazer a cartografia da ruptura superficial e tal, e ali todos entretidos a fazer aquilo, e fomos então para um tipo de um canyon, e tínhamos que escalar e não sei quantos. E estamos lá e há um sismo, ok? Vocês estão no canyon, porque é tipo um. Não é bem um vale aquilo. É um vale muito encaixado, exatamente. Cheio de calhaus enormes, Sim, toneladas. exatamente. E nós, quer dizer, nós estávamos, e nós nem falávamos por causa da vibração do som, Vocês nem falavam. porque tu só vias, não é? Blocos caídos em cima da areia e tudo estilhaçado e não sei quantos. Portanto, aquilo estava a cair à medida que ia havendo réplicas, aquilo ia caindo. E espera lá. E tu fazias isso tipo na boa, tipo isso era Então, tipo. isto faz parte do nosso trabalho, quer dizer, a gente vai. Isso não faz sentido nenhum. Pronto, Tipo assim, o meu trabalho, como parte do meu trabalho, eu vou para sítios em que se eu falar posso falecer. Sim. Pronto, só para as pessoas em casa saberem o tipo de risco que tu estavas a correr. Estamos lá e houve um sismo-zeco e eu senti perfeitamente, não é? Aquela coisa da onda a passar, tá? E como se estivesses num barco
ir acima e ir abaixo, sentimos todos e ninguém piou e ficou tudo ali em silêncio. À espera ver se caiu um calhau. Exatamente. E depois ninguém disse nada e continuámos. E não caiu nenhum calhau. Não caiu nenhum calhau. Ufa. Mas quer dizer, depois quando saímos dali, fomos mesmo estúpidos. Mas pronto, tínhamos que fazer e fizemos. E pronto. Essa foi uma. Outra foi, acho que já falámos nisto. Eu estava a fazer um estudo em cima da San Andreas. Estava sozinha. Tinha deixado o carro estacionado um bocadinho mais afastado, ao pé dos tais ditos grandes calhaus, porque há sempre. Na zona do Cajon Pass, não sei se sabes onde é que é, fica a este de LA e é um sítio que tem tipo 3 ou 4 linhas de comboio, tens que passar aquelas linhas de comboio todas e não sei o quê. Pronto, eu estou ali e estou a fazer o meu trabalho e senti as pernas a tremerem. E pensaste, deve ser da glucose, estou com falta de açúcar no sangue. E fiquei assim, opa, agora não, então. e depois fiquei assim, mas espera, então mas se eu agora começar a fugir daqui, chego a tempo ao carro? Não. E depois, mesmo eu querer sair com o carro, fico entalada no meio das N linhas de comboio que há para aqui. Portanto, vou ter que esperar a ver o que é que acontece. E quanto tempo é que demorou este terremoto? Não foi uma coisa mínima, foi uma magnitude mínima, mas o suficiente para eu ter sentido. Ficas claro. E depois comecei a ver, não é, as hipóteses todas de fuga, que eram 0. E depois pensei assim, mas espera, este sítio onde eu estou tem 10 mil anos e ainda sobreviveu. Quer dizer, a falha de San Andreas tem sismos a cada 300 anos, portanto aquilo tinha 10 mil e eu pensei... Tu pensaste, estatisticamente estou bem, estou no sítio certo. Estatisticamente estou bem, a única coisa que me pode acontecer é eu ser projetada no ar uns metros. O que é isso? Por causa da aceleração. Mas pronto, mas pelo menos não ficava entalada no meio da falha. Ainda continuei a trabalhar mais um bocadinho, depois não aguentei e foste embora. Isso é insano. É insano. É porque ainda por cima tu, mais do que eu e mais do que a maior parte das pessoas, tens noção pronto, por um lado das coisas menos arriscadas acerca do sismo, mas também do verdadeiro risco e da energia que é libertada e de que pode ser... Por exemplo, eu não tinha noção que podia ser projetado no ar. Eu pensei tipo, pronto, isto vai ser desconfortável, mas é o que é. É de facto meio louco que tu estejas depois no meio disso, não é? Sim, e nós escavamos as zonas de falha para se estudar. Portanto, a gente... houve um sismo e eu fiz uma trincheira 3 dias a seguir ao sismo e estava no sítio onde tu és tipo dentista de crocodilos, percebes? É tipo... É mais ou menos. É uma ocupação não muito... o teu seguro de vida deve ser incrível, o teu seguro de vida. Deves pagar um prémio maravilhoso. Tem alguns mitos para ti. Eu tinha aqui uma rubrica chamada... Eu invento sempre estúpidos para as coisas. Cismar sobre sismos. Grande trocadilho, viste? Original. Sim. Mas olha, tenho aqui alguns mitos que alguns até eu achava que eram verdade. Já falámos, que eram os sismos mais pequenos e aliviam pressão para os maiores. Mas pode não dar... Isto é um mito que eu ouvi já várias vezes na sequência deste terremoto. Pode não dar para prever os sismos pequenos, porque são muito pequeninos, não dá para ver, mas o grande sismo vai dar para prever, de certeza. Bom, então é assim, aquilo que eu faço, que se chama paleossismologia. Pronto. É olhar... Agora estás-te só a armar. Paleossismologia, estás-te só a armar agora. Não vem de Paula. Não é Paula. Não. Era incrível que o teu nome... Paula Sismologia, inventei eu. Sou eu, é a minha cena. É só meu. É paleo, de antigo. E o que nós fazemos é estudar a ocorrência de sismos no registro geológico. Portanto, nós sabemos como é que os sismos ocorrem, os instrumentais, temos o registro instrumental, temos a história que nos conta, não é? O de 1755 e outros, e não sei o quê, pronto, nós sabemos que aconteceram, mas depois para trás, antes do homem, então em sismos não havia... Pois, não foram registados, não é? Pois, não há forma, mas estão registados na geologia. A geologia preserva a geologia e a geomorfologia, não é? A análise da paisagem, preservam esses elementos. Ou seja, todos. nos elementos, nas rochas, se fizerem uma escavação, vocês conseguem ver em que momento é que houve um... Sim, portanto, nós conseguimos identificar em que momento é que houve um sismo que chegou à superfície, que fez deformação à superfície. Usamos técnicas de geocronologia, ou seja, dar idades
Há aqueles sim. materiais que estão deformados Para perceber, por aquele ok, evento. foi nesta altura que E aconteceu. conseguimos limitar mais ou menos isto. E depois, com base nisso, conseguimos estudar a história da ocorrência de sismicidade naquela zona e tu consegues mais ou menos ter um padrão, não é? Depois consegues saber. E é repetitivo ao longo do É tempo? repetitivo. E há algumas falhas que são muito bem comportadinhas. Que giro, não Como, por fazia ideia. exemplo, na Turquia, eles têm sismos com alguma regularidade e eles podem dizer, sei lá, vou dar um número perfeitamente aleatório que é para não causar caos em nada. O nosso público é maioritariamente turco, por isso não... 153 anos em 153 anos há um sismo. Ok. Epá, e aquilo é quase ao relógio. Então, Vou exagerar, mas... Acho que os turcos estão a assustar Tipo o relógio. suíços, Os tipo turcos estão a suíços. assustar o relógio. Sim. Espera aí, está o sismo, ok. É os suíços com o comboio e os turcos com os terremotos. sismos. Pronto. Sim. Mas o normal não é isso. Sim. Mas nós mais ou menos sabemos, não é? E sabemos que há uma probabilidade grande, por exemplo, de determinada falha ter uma magnitude 7 de x em x tempo. Ok. Ou aquela falha ter uma magnitude 6, se calhar... De x em x tempo. De x em x tempo. E vamos atribuindo probabilidades. Portanto, nós não conseguimos prever, vai ser amanhã a seguir ao comboio das 3h20. Isso é que é pena, porque uma pessoa dava jeito. Sim, um gajo ligava logo para o patrão: olha, patrão, hoje não posso ir trabalhar, dá. que isto amanhã há sismo. Mas nós sabemos, para esses sismos maiores, porque são os que geram evidências, Sim. nós sabemos que há esta probabilidade disto acontecer. Não consegues prever exatamente, mas consegues ter uma ideia de que há uma altura, uma janela temporal em que vai haver uma maior probabilidade. Uma janela temporal que pode ser 1000 anos, pode ser 2000 anos, não é? Portanto, para a escala humana, não é parece que é uma coisa parva. Isto para Portugal, não é? Portanto, se tu fores para a falha de San Andreas, é diferente. Porque é mais frequente. É mais frequente, mas isto também tem a ver com a falha de San Andreas. Em certas zonas, é o limite de placas. Sim, exatamente. Entre o Pacífico e a Norte América. E a velocidade a que essas placas se mexem uma em relação à outra é 10 vezes mais do que nesta zona. Do que, por exemplo, a Europa com o Sul, com o Norte da África. Sim. Quer dizer, portanto, estamos a falar de coisas, realidades diferentes. Completamente diferente. Mais um mito para ti. As sequelas, não sei se chamam isto, mas os terremotos que vêm a seguir ao terremoto principal, não é? As réplicas são sempre mais pequenas do que o principal. Bom, isso há uma definição para isso. Sim. Há uma sequência sísmica. Sim. Em que pode ser, por exemplo, pode ter os precursores, que tens alguns sismos e depois tens um sismo maior, e esse passa a ser o evento principal. Sim. E depois tudo o que vai a seguir tende a decrescer a energia. Ok, já percebi. Porque tu marcas ou seja, imagina, tens esta marcação acontece depois dos sismos, ou seja, falar... Sim, há um conceito de sismologia. É uma coisa que nós, humanos, impomos sobre... ou seja, tecnicamente, por definição, as réplicas são sempre maiores do que o sismo, porque... São sempre menores. Desculpa, exato, isso quer dizer. São sempre menores porque nós esperamos que aconteçam todas, vemos qual foi a maior e dizemos, ok, esta foi o sismo principal. Por exemplo, mas por vezes acontece haver um sismo maior. Sim. E se há um sismo maior a seguir a um que nós já estávamos a considerar como o maior, então esse passa a ser o principal. E o outro passa a ser um precursor. Um precursor. Isto é um bocadinho como a gente ir almoçar e comer entradas. Isto é o prato principal. Depois comes um javali a seguir e dizes, não, o javali que era o prato principal. O resto era tudo entradas. Ok, já percebi. Mas isto é um conceito artificial. Que nós próprios inventámos. Ou seja, então se calhar para a malta que nos está a ouvir aí em casa... sim, as réplicas são sempre menores, mas o facto de nós termos um sismo não nos informa ainda sobre o tamanho do sismo que vai vir a seguir. Sim, portanto nós temos que deixar a sequência sísmica acontecer. Não conseguimos, isso não nos informa, efetivamente, porque aquilo que muita gente nos está a perguntar é houve que informação futura é que eu posso retirar deste sismo? E lá vem a tal coisa que nós começámos a falar no início. O facto de haver quer dizer que vão haver mais? Pode ou não. Ok. Por isso, nós não sabemos exatamente. Por isso estamos como estávamos antes, não é? Pode ou não. Não, está bem, está certo. Outro mito. Os sismos estão a ficar cada vez mais frequentes e vamos todos falecer.
Vamos todos falecer. Sim, pronto, isso não é mito, isso é verdade. Não é mito. Isso, mas malta, vejam a enciclopédia. Isso não és tu como geóloga que vai responder essa questão. Não. Mas os sismos estão a ficar mais frequentes, é verdade? Eu não acho que os sismos estejam a ficar mais frequentes. Pode haver uma maior percepção das pessoas e temos, quer dizer, cada vez mais temos mais população em sítios que têm falhas e etc. E cada vez mais talvez se perceba o impacto dos sismos na sociedade. Ok. Porque antes era uma coisa... Sim, antes não tínhamos de sequer tantos malucos a irem acampar para a falha de San Andreas. Ou a lançar teorias da conspiração na social media. Sim, e antes não havia Twitter também, não é? Não havia Twitter, não havia malta a dizer houve um terremoto. Ok, então, tu, ainda por cima, tu estudas os sismos historicamente, não é? Ao longo do... Porque és Paula sismóloga, não é? Então tu tens uma noção da cadência com que eles ocorrem e, na tua experiência, não estão a ocorrer com maior cadência. Eu não acho que estejam. Há períodos, quer dizer, quando nós olhamos para trás, conseguimos identificar na história geológica períodos em que pode ter havido momentos em que há mais sismicidade. Sim. Isso deve-se a inúmeros fatores. Há quem defenda, isto vou entrar aqui num tema que é discussão científica, há quem defenda que o facto de nós estarmos numa situação de alterações climáticas... Isso pode estar a criar... Pode estar a criar modificações que podem levar à ocorrência de mais sismicidade. Mas eu acho que não é de todo ainda isso e que se calhar isto é uma coisa que pode ou não se confirmar daqui a 100 anos ou assim, quando olhares para trás. Sim, e de qualquer maneira, anota aí em casa, porque estas pessoas são todas, as pessoas hoje em dia estão muito sensíveis. A Paula, ao estar a dizer que este pequeno aspecto acerca da alteração climática pode não se estar a verificar, não quer dizer que nós achemos que as alterações climáticas sejam uma coisa altamente e queremos mais. Ou seja, as alterações climáticas são por si só já péssimas, um problema gigante, sem termos que acrescentar necessariamente a esse debate a questão dos sismos. Portugal é um lugar com tendência para sismos, pelo menos isto é o que nós achamos, não é? Nós, os portugueses, achamos que somos marinheiros, se bem que a maior parte dos portugueses a única coisa que fez com o mar foi andar numa gaivota, e também achamos, porque tivemos um terremoto, não é? Achamos que somos um país de sismos. É verdade, não é verdade? E se é verdade, porquê? É verdade. É verdade em comparação com outros países como a Inglaterra, a França. Sim. Pronto. Há outros países na Europa que têm imensa sismicidade, como a Itália e a Grécia, por exemplo. Portugal tem também, e Espanha. Espanha também tem. Espanha também tem? Espanha também tem. Mas não podem ver nada os espanhóis, não podem ver nada. Pá, tiram-nos tudo, pá. E porquê? Porque, no caso português e de Espanha, há uma fronteira de placas entre a Europa e o norte de África. Ok, sim. Que vem pelo Mediterrâneo. Passa ali junto a Marrocos? Passa junto a Gibraltar, eu não vou estar a dar os pormenores. Sim. E depois vai pelo Golfo de Cádiz e é um limite de placas complexo. Tem muitas estruturas, não é como aquelas coisas que a gente normalmente vemos na Califórnia, que é uma linha para ali fora. Sim. É uma zona muito difusa, tem muitas estruturas, é difícil de estudar, ainda por cima está debaixo d'água. Pois. Mas aí é onde há, de facto, uma convergência entre duas placas, mas volto a dizer, 10 vezes mais lento do que, por exemplo, na Califórnia. E esse é um motor de algumas coisas que se vão passando dentro da Ibéria. Exato, que apanham Portugal, Espanha e depois continuam e apanham também a Itália e a Grécia. Para a Itália e a Grécia... Ou isso já é outra coisa? É outra coisa, já é outro mecanismo, Okay. já é outro mecanismo de geodinâmica, continua a ser ligado com o sistema de placas, mas já é outra coisa. Tanto que o tipo de falhas na Itália e na Grécia é diferente e eles... Inferior, é pior. As nossas são melhores. As nossas são claramente superiores. Nós temos uma falha... Sempre.
Mas eles, por acaso, dificilmente terão magnitudes 7, na maior parte da Itália claro, e na Grécia, porque as falhas são mais pequeninas. Claro, Isto depois também tem a ver com o tamanho das falhas e o tipo de movimento da falha. Se há coisa que a gente etc. tem uma grande falha. A gente cá em Portugal temos muitos problemas, uma economia que não presta, mas é ao nível das falhas, quem dera aos italianos. Quem dera aos italianos. Quem dera aos gregos. Sim, os gregos também não conseguem. No sul, na Grécia, em mas Creta, então é isso que etc., motiva, tem falhas grandes. é isso que motiva então esta instabilidade. As falhas, a maior parte dos sismos que nós temos no mar, não é? Portanto, tivemos o de 1755, tivemos o de 69, que foi uma magnitude 7.9 ou magnitude 8, portanto não foi brincadeira nenhuma. Não. Os gregos olham com muita inveja para isso. E os gregos, coitados. mas pronto, não é? Portanto, isso é um risco sísmico que nós temos. As pessoas, quando se fala da sismicidade da Europa, não pensam em Portugal, mas de facto os maiores sismos europeus são cá. Foram no offshore de Portugal. Pois é, pá, a malta não tem noção. E temos os Açores, não podemos também negligenciar os Açores. Que é uma coisa, essa frase resume o governo português. Não podemos negligenciar os Açores. Não, mas é verdade, tu disseste uma série de coisas que eu acho que são muito engraçadas, que é tipo, a Europa não pensa em Portugal, e depois acrescentaste no que toca aos sismos. Não era preciso acrescentar no que toca aos sismos, porque no geral nós estamos um bocadinho fora. Mas pronto, então a conclusão a extrair disto, e acho que é importante, nós de facto estamos numa zona importante do ponto de vista sísmico, e devemos ter preocupações, isto a nível do governo civil, que não é o que tu tratas tanto, mas devemos ter essas preocupações em dia, porque de facto estamos numa zona de risco. Sim, e eu acho que a Proteção Civil e há diversas entidades que fazem um trabalho de cuidado. Sim. E há imensos engenheiros civis e as casas deveriam estar a ser construídas de uma forma adequada, etc. Sim. O que se fala, e vários colegas meus têm falado também, é que deveria de haver mais fiscalização das construções, como é que as construções estão feitas, etc. E li muito agora também nas redes sociais que nada disto está preparado e como é que é? E onde tudo que está um plano? É uma catástrofe, não é? É tudo claro. uma catástrofe. Mas quer dizer, se as pessoas forem procurar à internet, os planos estão escritos, estão disponíveis online e depois têm que ser postos em prática. Se forem mal postos em prática, isso é outra questão. Isso é outra questão. Mas não é que as pessoas não estejam a pensar nisto. Portanto, há uma consciência real por parte das autoridades do perigo. E era bom que as pessoas também percebessem, tomassem esse cuidado, sim. Em vez de estar só a atacar. É bastante, sim, porque o problema também é este, não é? Quer dizer, nós tivemos um terremoto pequenino, não morreu ninguém, está tudo em ordem, não se partiu nada, e durante um dia toda a gente falou nisto. Sim, mas depois... E depois desaparece. Sim, o tema desaparece completamente. E ninguém faz o kit, e ninguém... Ou seja, não é uma questão de entrarem completamente em pânico durante 24 horas, porque isso é completamente inútil. Sim. É muito mais uma questão de não entrar em pânico, mas tomarem uma série de decisões pequeninas que podem ter um impacto depois muito maior. Mais tarde, não é? Que foi o que eu senti muito nas redes sociais, e até me arreliou um bocado, que eu sou assim meio dessas coisas, fico arreliado. Quando estava toda a gente a falar, o terremoto, e não sei o que é, isto é uma vergonha, vamos todos morrer, e o que é que... Eu estava a dizer, pessoal, não aconteceu literalmente nada. Tipo, isto se vocês querem preocupar-se com este tema, não é preciso acontecer um terremoto para vocês se preocuparem com este tema. Nós podemos fazer todo este trabalho antes, aliás, idealmente até devemos fazê-lo antes de acontecer o terremoto. Sim. Pronto, e depois acontece um terremoto 5.3, ou o que é que foi, não acontece nada, a gente dorme, vira-se para o lado e dorme. Excelente, foi o que eu fiz. Tenho aqui perguntas dos ouvintes. Isso tive imensas, tive que selecionar. Um terremoto tão grande como o de 1775, acho que não foi dessa data, mas pronto, tem uma frequência de quanto tempo? Frequência, recorrência. Isto são pessoas não são cientistas, isto é piedade. Nós sabemos muito pouco sobre o sismo de 1755, na verdade. Sim. Nós nem sabemos ao certo quais foram as estruturas que originaram, porque foi um sismo tão grande que tem que ter sido várias. E há muitas teorias, e há muitos modelos, e há muita gente que diz que foram estas e outros que dizem que foram outras, etc. Nós não sabemos exatamente. Portanto, nós não sabemos, por exemplo, se o de 1755 foi único, como foi. Ou se foram vários. Não, ou se... Portanto, se aquelas falhas terem cedido em conjunto... Já percebi. Se foi uma coisa que aconteceu uma vez...
Se é possível que aconteça outra vez, se nós pronto, portanto, e está a haver imensos trabalhos, e quer dizer, e nós já dura há décadas e cada vez mais vamos sabendo um bocadinho mais e depois colocando mais questões e avançando. E há mais ou menos uma noção de que um sismo equivalente, com uma energia assim brutal e a afetar uma zona toda destas, possa ter um período de recorrência, acho que é entre 1500 a 2000 anos. Ok. Portanto, isto não vai ser para a próxima semana. Não, à partida, pessoal, podem marcar férias. O que não quer dizer que nós não tenhamos que continuar a estudar Claro. e tentar perceber, não é? Sim, mas não está para breve. À partida. À partida. Agora sim. imagina, se o podcast sai amanhã, vem um tsunami. Depois vou partilhar o teu e-mail com as pessoas para tu receberes e-mails depois. Tá bem. Todas as réplicas de um sismo têm a origem no centro o hipocentro desse sismo? Não. Podem-se. É na zona, pode ser na zona. Portanto, quando para já o hipocentro é também um número, não é? Portanto, Não uma confundir, localização. não confundir o hipocentro com aquele hipotrip, que é aquele carro que leva as pessoas pelo Rio Tejo. São coisas completamente diferentes. Mas é muito giro agora. Por acaso é fixe. Não é esse hipo. Não, o hipocentro é o sítio, mas o hipocentro é decidido a posteriori, não é? O hipocentro é com base nos dados da sismologia. Sim. E depois faz o cálculo de onde é que foi a gênese, a zona de gênese do sismo. Mas também, quer dizer, o hipocentro é um ponto, não é? Mas do ponto de vista geológico, para nós, há de ser uma zona. Sim. É uma zona. E toda a zona que sofreu muito durante o sismo e na libertação de energia vai sofrendo ajustes durante o tempo. Claro, então a coisa pode-se gerar naquela zona. É uma zona, vai ser uma zona que é mais onde mas se vai não necessariamente sentir... no hipótese, mas também não vai ser num sítio completamente diferente. Já não é considerado réplica. Num sítio muito diferente, pode ser um bocadinho afastado. Sim. Mas tem que se perceber se pertence à mesma sequência sísmica. Exatamente. Deixa-me ver aqui. Está aqui uma pessoa a perguntar se os terremotos carregam a bateria dos pacemakers. Acho que isto não. Acho que não. Ok. Um sismo, esta é uma pergunta interessante. Um sismo pode originar falhas novas ou é sempre com base em falhas existentes? Pode originar falhas novas. E essas falhas depois, por sua vez, podem originar novos sismos? Sim. Ai, portanto, meu Deus. Tu podes ter geração de novas falhas. Isso depois tem a ver com uma série de coisas. Quais é que são as tensões, se as falhas que já lá estão pré-existentes, por exemplo, são mais resistentes e se estão a oferecer a geometria, por exemplo, que elas possuem e a forma como elas se vão deslocar, estão a oferecer mais resistência ao material que está mais frágil e que pode ceder. Pode haver novas falhas e depois essas falhas vão crescendo ao longo do tempo. E nós sabemos isso, nós estudamos isso. Estamos lixados. Isto agora é mais falhas, depois a terra está-se a partir. Faz parte. Deixem os sismos em paz. Eu só quero saber quando vem um marmoto a seguir ou não. Esta é uma pergunta que eu recebi muitas vezes, que é como é que se prevê a partir do sismo se vai ou não vir um marmoto a seguir? Que isto é malta gosta de surf. Pronto, isso tem a ver com a localização do sismo, se é no mar, se não é. O tipo de movimento que a falha tem. Sim. A magnitude. Se for um movimento vertical, tem mais probabilidade? Ou... Porque eu lembro que havia os movimentos side to side, depois os movimentos verticais. Sim. Os movimentos verticais estão considerados como sendo os mais adequados para gerar... mais adequados, gosto. São os mais adequados. Se você quiser um marmoto... Se tu causas, seja inverso ou seja normal, se tu causas diretamente uma movimentação vertical da superfície do fundo do mar, a coluna d'água vai ter uma resposta imediata. Mas também, porque lá está, nós cada vez estamos a aprender mais, se tu tiveres uma movimentação horizontal, e se moveres grandes corpos, sei lá, se tiveres um monte submarino e se aquilo de repente também mexer, isso também vai afetar a coluna da água. E pronto, e houve um sismo de Palu, acho que na Indonésia, que causou
um tsunami, apesar de ter sido desligamento. Portanto, há Mas é várias possível coisas. prever, ou seja, imagina, tu estás na tua sala... Não é possível prever, mas em função das características do sismo que ocorre, é emitido logo imediatamente um alerta. Eles emitem logo um alerta de tsunami com base na tipologia do... Sim. Ok, isso é importante. Ou seja, pessoas que nos estão a ouvir, quando aconteceu aquele pequeno sismo, como não houve uma alerta de tsunami, à partida não ia haver tsunami. Pronto, é isso. E temos pessoas muito boas. E há sistemas que em Portugal é mais difícil, porque nós temos um mar bastante severo e as boias e os sistemas são avançados. Sim, há sistemas. Mas há boias que detectam a oscilação do nível médio do mar, não é? Sim. Portanto, é um género de marégrafo, vamos dizer assim, não sei bem, ondógrafo, não sei bem, com o termo correto. Mas detecta essa informação. Que estão lá e quando aquilo sobe muito a boia diz: opa! Sim. Atenção que vem tsunami. Sim. Ok, pronto, então eu por acaso já estou bastante mais descansado com isso. Sim. Porque já temos algumas coisas para nos proteger disso. Mais uma pergunta, esta é diretamente para ti. Para ser especialista em sismos de 0 a 10, qual é o grau de nerd que se tem que ser? Eu conheço muitos nerds e conheço muitos não nerds. Conheces ambos? Ok. Ambos. Ok. E tu és de 0 a 10, qual será o grau de nerd que tu te consideras? Eu não me considero muito nerd. Não te consideras muito nerd, pronto. Discordo. Deixa-me lá aqui mais umas contas. Um sismo como este é sinal que vai haver um maior em breve, já falámos sobre isso. Olha, é mau ter sentido o sismo e ter voltado a dormir? Tipo, tenho as prioridades trocadas, eu não tenho filhos. Esta pessoa deu-nos a vida toda. Olha, eu assim que vi o epicentro, virei-me para o lado e dormi mais 1 hora. Pronto, e tu percebes do assunto? Sim. Está-se bem. Tempo máximo até o tsunami surgir após sismo? Isso depende, obviamente, da distância ao litoral. Sim. No caso do Algarve, pode ser relativamente pouco tempo. Por exemplo, quanto é que é pouco tempo? É tipo 5 minutos? Não. 1 hora? Não. Por exemplo, de 1755, as primeiras ondas creio que chegaram em 20 minutos ou uma coisa assim. Isso é muito pouco tempo. Sim, mesmo. Porque não estava assim tão longe quanto isso. Mas outros sítios ao longo da costa portuguesa demorou 1 hora a chegar, e no caso de Portugal, de Lisboa, que a onda teve que entrar no Tejo, ainda demorou mais tempo. Portanto, há aqui a resposta correta tem que ter em conta os efeitos de propagação da ondulação. E há sempre aquela história que se fala muito da água sair primeiro. Isso tem a ver, nem sempre isso é assim. Isso tem a ver com a parte da onda que chega primeiro ao litoral, se é cava ou não. Ok. E não é, portanto, não é sempre. Mas, não é sempre, sim. Não é sempre, mas evidente que se virem a água a recuar... Não é para ir apanhar conchinhas. Não, é para fugir. É para fugir. Mas sítio nem alto, sempre... Sítio alto, exato. Não é para fazer um buraco. Mas isso também é importante. Nem sempre a água tem que fugir para isso acontecer. Nem sempre recua. Ou seja, aquilo que eu estou a concluir deste podcast é que tudo pode acontecer a qualquer momento. Pronto. Está certo. No Algarve estacionem... longe da praia. O meu marido é de Lagos, e pronto, eu não consigo, quando está aquela gente toda no Algarve e não sei o quê, eu não consigo estacionar próximo da praia e virada para o mar. Portanto, eu estaciono sempre de maneira em rota de fuga o mais depressa possível, sem ter que fazer manobras. Que giro, eu não fazia ideia disso. Eu costumava fazer, lá está também só Algarve, o que eu costumo fazer é escolher. Ainda há pouco tempo, este fim de semana estava na praia do Farol. Sim. E isto foi antes do terremoto. Eu estava na praia do Farol e estava a olhar à volta à procura do sítio mais alto onde eu me conseguia posicionar rapidamente e a fazer o caminho. Ok, vou ter que saltar por cima desta vedação. Eu não estava com miúdos, vou ter que saltar por cima desta vedação. Depois está ali um escadote, eu ponho o escadote, depois subo por ali. Sim. Eu fiz as minhas contas todas. Sim. Porque a questão assim os tsunamis, regra geral, qual é a altura deles? Ou seja, quando atingem, não são assim tão altos, não é? É mais Podem a questão. ser. Qual é o que é mais alto na história que tu já ouviste falar? Então, por exemplo, há aqui duas coisas, não é?
a quantidade, não é uma onda tipo uma tempestade, um surf. Sim. É como se fosse uma maré cheia a chegar de repente. Exato, e por isso aí ele continua. A onda ele continua. A onda continua, o mar continua, não sim, é? sim, sim. Porque as pessoas pensam muitas vezes que é uma onda e não é. É uma maré cheia. Sim. É uma maré cheia a chegar. Exato. E que não para. Isso. E a água vai ter que ir para qualquer lado. Sim. E se tiver uma zona baixa, espraia-se pela zona baixa e pronto, e o nível da água sobe, o que tiver que subir, não é? Mas se for uma zona com falésias ou assim, e que não há zona baixa nenhuma, a água não tem outro remédio senão ir para cima. Sim, sobe e lá vai ela. Ok. E portanto, há relatos de ter chegado a vários metros, muito mais alto. E que havia relatos desses na história, e inclusive é para 1755, e que se diziam não é possível. Sim. E depois vimos imagens, não é? Quando foi o tsunami do Japão e etc. E afinal isto acontece. Eles ficam muito altos, então. Então o nível da água vai subindo, não é? Vai implando, porque o mar não para de continuar a vir. Pronto, eu estou oficialmente em pânico. Não estejas. Por isso é que eu digo, vai para um sítio alto. Olha, eu estou muito alto onde estou, mas agora quando vou buscar os meus filhos à escola, vou com uma daquelas boias de crianças, sabes? Sim, Aquelas sim. braçadeiras. Um cisne. Um cisne. Imagina. Pá, eu adorava isso. Eu adorava que houvesse um tsunami. Quer dizer, coitado, não queria nada que houvesse um tsunami em Portugal. Mas a haver um tsunami, eu queria muito estar na CMTV a aparecer nas filmagens. Eu num cisne. Eles falam, não, está um horror aqui em Lisboa. A cidade está debaixo d'água e parecia eu num cisne. Socorro! Socorro! Unicórnio. Isso valia a pena. Só por isso valia a pena. Olha, estamos a chegar ao fim. Isto foi uma conversa, está a ser uma conversa, aliás, muito, muito, muito interessante. Eu aprendi imenso e acho que quem nos está a ouvir também aprendeu imenso. É bom. A terratrem.pt. Terratrem.pt. Eu vou pôr isso nas notas deste programa. Imensa informação. E vou pôr mais algumas coisas, nomeadamente vou pôr algumas opções de kits para as pessoas também. Sim, está lá. Eles têm lá? Boa. Eles têm lá. Mas queria te perguntar, antes disso, coisas que não são relacionadas com terremotos. O que é que tu és péssima a fazer? Sim, eu tive que Foste muito rápida. São tantas coisas. Porque tu já me tinhas dado já tinha dado a dica. Sim. E eu tive que perguntar ao meu marido. É a pessoa certa. Porque eu disse, o que é que eu sou mesmo muito má a fazer? E ele, filha, agora vou começar nisso, nunca mais ficamos... Não, ele disse-me, e é verdade, sou péssima a seguir ordens. És péssima a seguir ordens? Sim. Se bem que ele não deve estar a dar ordens. Não, mas não é? Dizem-me para fazer determinadas coisas. Então, mas porquê? E depois vou sempre... Sim. Não gostas que se digam o que tu deves fazer? Eu tenho que pensar. Portanto, eu seguir as coisas cegamente não faço. Achas que isso é mal de cientista? Ou é mesmo tu és assim? Porque se calhar por causa de eu ser assim é que sou cientista. Pois é verdade. É bem verdade. Ok. Isso é claramente uma coisa que o teu marido... É tenso, não é? O teu marido. Eu disse-lhe para ela não pegar fogo à casa e ela disse, mas porquê? Não, é porque tinha que se ver. Muito bem. E sou péssima também a fazer doces. Péssima a fazer doces? Sim. Ok. Sim. Isso não é uma qualidade. Mal, Essa não é má. Seguir ordens é mais complicado. Eu também sou muito mau com isso. Eu tenho um bocadinho de problemas com a autoridade. Se calhar por isso é também... Se calhar por causa de dizer que também és cientista. Se calhar também por isso é que também fui para a ciência. Mas tenho um bocadinho de dificuldades com isso. Quando as pessoas me perguntam, e o meu filho também é assim: Miguel, faz isto, porquê? E eu sei que não é do lado dele, vem genuinamente, ele está a tentar perceber porquê. Exato. Não é só questionar a autoridade. E o que eu te queria perguntar também é se tu pudesses mudar alguma coisa acerca de ti, e tem que ser uma coisa a sério, não pode ser só tipo, percebes? Não pode ser daquelas coisas que eu. Sim. Se pudesses mudar uma coisa acerca de ti, o que é que tu mudavas? Provavelmente não tinha deixado de fazer desporto, que foi uma coisa que eu deixei pela ciência. Deixaste de fazer desporto pela ciência, pois. Para ter tempo e custa-me imenso e é uma coisa que lamento imenso. E sentes que é difícil pegar agora nisso? Vou ter que conseguir. Vamos a isso. A Carolina do Norte, eles têm disso. Eles têm disso seguramente. Eles têm, vai lá. Tem. Ou vais fazer yoga, dizer namastê com aquelas todas, depois tomar um café daqueles gigantes deles. Pá. Sim. É isso, olha, estás bem? Como é que estás a sentir? Sim. Estás animada? Obrigada. Pareces mais animada. Distraiu um bocadinho, isto deu para distrair um bocadinho. Sim. Então vamos dizer adeus às pessoas lá em casa? Adeus, pessoas lá em casa. Adeus, beijinhos. Adeus. É para aqui, tens que ser para esta. Esta é a minha. Olha, obrigado. De nada.